Você sabia que mais da metade de todas as espécies vegetais e animais conhecidas se encontram na floresta tropical? Mesmo assim, as selvas densas constituem apenas 6% da área total da Terra. No entanto, as dimensões desses ecossistemas autocontidos são simplesmente gigantescas. Se imaginássemos a floresta tropical amazônica como um país contíguo, ela seria a 9ª maior nação do globo. Além disso, a localização da América do Sul cobre uma área incrível de 6 milhões de quilômetros quadrados, que se estende por 9 países diferentes. Além disso, a selva densa da Bacia Amazônica possui a maior diversidade de todas as florestas tropicais do planeta. Em nenhuma outra floresta tropical encontramos tantas criaturas diferentes como aqui. Embora os pesquisadores já tenham conseguido descobrir inúmeras espécies animais e vegetais na floresta tropical amazônica no passado, a mata impenetrável ainda guarda inúmeros segredos não resolvidos. Hoje, gostaríamos de responder a emocionante pergunta sobre o que está escondido nas regiões inexploradas da floresta tropical amazônica. Antes de começarmos, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, fique por aqui para o número 1, se você realmente quer se impressionar. Tribos isoladas. Mais de 6.400 quilômetros. Essa é a distância que a poderosa Amazônia percorre através do continente sul-americano, ao mesmo tempo atravessando as fronteiras de 8 países diferentes. Em um único segundo, 206 mil metros cúbicos de água são colocados em movimento aqui. Devido a este fluxo de água de tirar o fôlego, o rio Amazonas foi nomeado o rio com o maior volume de água em nosso planeta. Para colocar em perspectiva, em sua nascente, o rio Amazonas tem cerca de 70 vezes mais água do que o rio Reno. É sabido que as margens desse gigantesco fluxo de água são adornadas principalmente por uma floresta tropical impenetrável, na qual vive uma grande variedade de animais e plantas. A fim de poder visualizar as dimensões exageradas da selva, devemos ter em mente que seu tamanho excede as áreas combinadas da Alemanha, França e Espanha. Quando se pensa em uma gigantesca massa terrestre, é improvável que a floresta amazônica venha à mente. No entanto, a floresta tropical ocupa uma quantidade incrível de espaço que é quase difícil de imaginar. Da próxima vez que você estiver pensando em alguns dos países localizados na parte mais ao sul do mundo, mais vale colocar a floresta amazônica na lista. Embora não seja um país, por si só, certamente poderia muito bem ser. Entretanto, a exploração detalhada dessa fascinante região está naturalmente associada a algumas dificuldades. Consequentemente, a exploração aérea apresenta tudo menos um cenário revelador. A selva densa e inúmeras árvores escondem a vista dos campos abaixo como se fossem um segredo precioso. Mas a investigação direta sobre a floresta tropical também representava um desafio incomparável. Condições climáticas extremas e animais selvagens perigosos são apenas 2 dos muitos fatores que dificultam tal tarefa. É esperado que os segredos mais excitantes que ainda hoje adormecem no coração da selva são os das tribos indígenas que praticamente nunca tiveram contato com a civilização moderna. Como resultado deste fato, os respectivos grupos étnicos não sabem nada sobre os desenvolvimentos nos hemisférios urbanos. Por outro lado, porém, isso também significa que somos tão ignorantes em relação ao seu modo de vida quanto eles são em relação ao nosso. É um conceito estranho para se pensar. Em nossas mentes, essas tribos são vistas como forasteiros ou as pessoas que o tempo esqueceu. No entanto, para essas tribos, elas pensam da mesma forma sobre nós. Embora não vejamos necessariamente essas tribos como uma ameaça, elas nos veem como nós veríamos um leão feroz na selva, assustador e potencialmente perigoso. Estas tribos evitam a todo custo o contato com a civilização moderna e, em sua maioria, sentem como se fôssemos predadores ferozes. Com uma área de mais de 85 mil quilômetros quadrados, o Vale do Javari é um dos maiores territórios indígenas do Brasil. A área correspondente na floresta amazônica é não apenas uma das mais impressionantes, mas também uma das áreas menos exploradas da imensa selva. Estimativas atuais sugerem que cerca de 3 mil povos indígenas vivem no Vale do Javari. Embora muitas das tribos locais já tenham encontrado pessoas de civilizações urbanas, ainda há alguns grupos étnicos no Vale do Javari
que realmente vivem completamente isolados. Os grupos correspondentes se desenvolvem de forma completamente independente das realizações e invenções das civilizações urbanas, a fim de proteger a vida dos povos indígenas de influências externas negativas. O governo brasileiro colocou os territórios correspondentes sob rigorosa proteção. Isto porque o contato entre os habitantes da selva e os povos do mundo exterior poderia ter consequências devastadoras para as tribos indígenas. Estas incluem patógenos potenciais que, se introduzidos, desencadeariam epidemias devastadoras nos grupos étnicos. Algumas doenças, tais como rubéola ou sarampo, que podem ser facilmente tratadas em áreas urbanas, exigiriam incontáveis mortes nos assentamentos remotos da selva. O governo local proibiu qualquer contato com essas tribos. Ao longo dos anos, um punhado de pessoas tentou fazer contato com esses grupos indígenas. Entretanto, toda vez houve uma consequência desastrosa, seja para as tribos ou para a pessoa que as visitou. Por esta razão, é melhor ficar longe dessas pessoas a todo custo. Eldorado. Em um vídeo sobre os maiores segredos da floresta amazônica, uma lenda mística não deve ficar sem ser mencionada: a história de Eldorado. Segundo a lenda, a Amazônia é uma mina de ouro, nas quais metais preciosos podem ser encontrados em grandes quantidades. Se você acompanhar esta velha lenda colombiana, é dito que Eldorado está em algum lugar no norte da América do Sul. O problema com lendas como esta é que elas têm sido transmitidas entre muitas gerações. Muito poucas dessas lendas têm qualquer história legítima para apoiá-las, o que significa que não sabemos se elas são verdadeiras ou não. Se elas são verdadeiras, não sabemos quais partes da história podem ter sido embelezadas em prol do entretenimento. Isto torna muito difícil para os pesquisadores identificar a localização de tesouros místicos enterrados como este. Portanto, muitas vezes ficamos com muitas pontas soltas para realmente chegarmos a uma conclusão. Também é interessante se perguntar se os indígenas que viveram aqui há muitos anos sabiam de uma mina de ouro escondida na floresta amazônica, por que não colheram os benefícios dessa descoberta para si mesmos? Numa época em que o ouro e outros metais preciosos eram mais valiosos do que nunca, é lógico que quem quer que tenha descoberto este local há muito tempo deveria ter se apropriado dele e reivindicado a riqueza para si mesmo. Depois que os exploradores europeus souberam desse mito consagrado pelo tempo, eles realizaram numerosas expedições para as regiões inexploradas do continente. A esperança de descobrir um paraíso de prosperidade terrestre não foi um sucesso, no entanto, apesar da busca centenária. Enquanto algumas pessoas estão firmemente convencidas de que a Terra Dourada, que se diz dar aos seus descobridores riqueza para toda a vida, está na verdade escondida na selva amazônica, outras acreditam que não passa de um mito, que não possui nenhuma verdade por trás disso. Ruínas enigmáticas. Não menos fascinante que os grupos étnicos isolados que se escondem na floresta amazônica são os misteriosos e antigos artefatos que já foram encontrados lá. Entretanto, nem todas as ruínas de templos descobertos na selva ajudam a entender melhor o modo de vida das antigas culturas ricas. De fato, algumas pessoas veem os misteriosos objetos recuperados do solo na bacia amazônica como evidências de que as civilizações que viveram aqui séculos atrás estavam em contato regular com seres sobrenaturais, possivelmente alienígenas, ou deuses de outro planeta ou de outro reino existencial. Um achado sensacional que alguns arqueólogos registraram no sudoeste da floresta amazônica em 2018 nos mostra mais uma vez o pouco que realmente sabemos sobre os grandes segredos da selva. Em detalhes, os pesquisadores se depararam com os restos de nada menos que 81 assentamentos anteriormente desconhecidos. É bem concebível que os ramos individuais já foram um estado coeso. Os especialistas supõem que esses locais consagrados pelo tempo foram habitados entre os séculos 13 e 16. A população total poderia ter sido de até 1 milhão de habitantes durante seu auge. Esse é um número realmente impressionante de pessoas. Os belos edifícios, adornados com inúmeras decorações de pedra, testemunham a extraordinária habilidade artesanal que essas pessoas desconhecidas possuíam. No momento, ninguém pode dizer quantas ruínas na impenetrável mata da floresta amazônica ainda estão esperando para serem descobertas. Entretanto, há uma chance de que dezenas de outras civilizações estejam simplesmente enterradas sob a superfície, muitas vezes amazônica, esperando para serem desenterradas um dia.
num futuro distante. Espécies animais e vegetais desconhecidas. Os segredos da floresta tropical amazônica não se limitam ao mundo humano. Na verdade, ainda existem inúmeras espécies animais e vegetais que até agora foram escondidas com sucesso da visão dos pesquisadores modernos. Alguns anos atrás, porém, os especialistas da região amazônica fizeram um achado gigantesco e sensacional. Em uma parte da selva antes inexplorada, os pesquisadores encontraram quase 400 novas espécies de plantas e animais. Para identificar as espécies individuais, os cientistas realizaram um estudo de pesquisa de 2 anos na selva. Em média, os especialistas se depararam com uma espécie previamente desconhecida dia sim, dia não. Em sua essência, as fabulosas descobertas consistiam de 216 espécies de plantas, 93 peixes, 32 anfíbios, 20 mamíferos, 19 répteis e uma espécie de ave, todas nunca antes vistas no mundo moderno. Entretanto, essas descobertas de tirar o fôlego são apenas um pequeno fragmento do que ainda pode ser descoberto no futuro. A maioria dos especialistas realmente assume que mais de 80% de todas as espécies de plantas e animais terrestres ainda não foram descobertas. Embora o fascínio pelos achados registrados seja enorme no início, eles também são ofuscados por uma triste gota de amargura. Por quê? Porque, embora tenhamos acabado de revelar a existência dessas preciosas espécies, elas poderão em breve chegar a um fim repentino. Isso porque os animais e plantas são frequentemente encontrados em uma parte da floresta tropical amazônica, que em breve poderá ser vítima da influência humana. Devido à rápida mudança e redução do tamanho dos habitats desses animais, muitas das espécies recentemente descobertas podem estar ameaçadas de extinção. Além disso, o desmatamento também desempenha um papel importante na extinção de muitas dessas plantas e animais. Como os seres humanos têm uma necessidade crescente de madeira e terra, grandes porções da floresta amazônica estão sendo derrubadas e utilizadas para recursos. Isto poderia representar uma ameaça imensa para os animais e plantas que ali vivem, o que significa que a maioria dessas criaturas poderia ser exterminada em breve. Geoglifos. Os restos de assentamentos impressionantes não são os únicos vestígios que os antigos habitantes da floresta tropical amazônica deixaram para a posteridade. Somente nos últimos 20 anos, mais de 200 geoglifos pré-históricos foram descobertos na bacia amazônica. Mais especificamente, estes são padrões de solo fascinantes que uma vez foram escavados no solo. As linhas correspondentes, por sua vez, resultam em uma grande variedade de imagens. Enquanto os geoglifos encontrados na região amazônica retratam principalmente estruturas geométricas como quadrados ou círculos, as mundialmente famosas linhas de Nazca no Peru às vezes também retratam animais. As gravuras que haviam permanecido escondidas por um número indeterminado de anos foram finalmente encontradas quando as equipes de construção estavam fazendo trabalhos de limpeza. Isto leva à conclusão de que as gigantescas partes da selva, ainda superpovoadas, também escondem centenas dessas estruturas impressionantes. Até hoje, nenhum especialista pôde dizer com absoluta certeza qual o propósito que essas elaboradas imagens da Terra uma vez serviram. É concebível que as estruturas escavadas no solo uma vez funcionaram como lugares de encontro, onde as pessoas realizavam rituais sagrados. Mas também a tese de que as linhas estavam relacionadas à pesquisa astronômica é discutida pelos especialistas. Algumas pessoas até acreditam que os geoglifos eram lugares lendários, onde os povos indígenas entravam em contato com inteligência extraterrestre. Parece muito interessante que, sempre que locais como estes são descobertos, os pesquisadores afirmam que eles foram ou usados em cerimônias, rituais ou potencialmente usados como túmulos. Na maioria das vezes, simplesmente não temos ideia para que locais como este teriam sido usados. Tudo o que sabemos no momento são suposições educadas, embora haja muitas poucas evidências que provem que esses locais teriam sido usados para qualquer tipo de ritual. Os geoglifos da floresta tropical amazônica, descobertos até agora, estão espalhados por uma distância de 250 quilômetros. Muito provavelmente, eles foram feitos entre os séculos 13 e 8. O fato de tais imagens da Terra já terem sido encontradas em várias outras partes do nosso mundo parece particularmente intrigante. Existem linhas semelhantes na América do Norte e no Cazaquistão, entre outras. Então, pessoal, agora é a sua vez. Quais são as suas opiniões sobre os grandes segredos das áreas inexploradas da selva? Na sua opinião, que coisas de tirar o fôlego ainda estão escondidas na floresta tropical amazônica?
Nos diga nos comentários. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor dê um joinha, se inscreva e clique no sino para que você nunca perca um de nossos vídeos. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo.